De condomínios de papelão a ônibus reformados e casas construídas com caçambas de lixo. Hoje nós iremos conferir alguns imóveis que, por fora, aparentam não valer nada, mas que por dentro são incrivelmente luxuosos. Então vamos passar pelo sofá pelas casas mais malucas, que vão fazer você ter vontade de dar risada até você entrar. Imagine que seu amigo te convida para uma festa na casa nova dele, e você encontra isso. Caramba, o vídeo de hoje já começa como? Seria difícil não rir dele por morar dentro de um vagão de trem, mas você deveria segurar o riso até entrar. Isso porque, por trás desse exterior nojento, há um espaço de convivência chique e moderno, com todas as comodidades de uma casa comum. Localizado em Portland, Oregon, esse é um vagão Pullman original de 1949, com 26 metros de comprimento e quase 3 de largura, o que dá impressionantes 74 metros quadrados de espaço. No início dos anos 2000, Liz Mapelli comprou o vagão e gastou absurdos $250 mil, equipando ele com um quarto, cozinha e banheiro, além de um vaso sanitário incinerador especial que recicla os resíduos. Cheirinho de cocô queimado. Alguém poderia acender uma vela, por favor? Liz não equipou a casa com água encanada, mas diz que ela poderia facilmente ser fornecida por um tanque de água no telhado, que seria então conectado à pia e ao chuveiro que fica embaixo. E tudo isso torna o vagão uma casa muito confortável, com bastante potencial. E também vem com algumas vantagens únicas. Para começar, você tem a garantia de nunca ser roubado, já que sua casa vem com o sistema de defesa mais eficiente do mundo, o super disfarce de um trem horrível coberto de grafite. Além dessa camuflagem inteligente, você também não precisa pagar IPTU sobre a casa do trem, já que tecnicamente é classificada como um veículo, e não um imóvel. A única ressalva é que, apesar de possuir o vagão, você vai precisar alugar trilhos para ele, o que pode custar uma média de $200 a $1.000 todos os meses. Mas você pode usar legalmente uma locomotiva para rebocar o trem para onde você quiser e viajar livremente pelos Estados Unidos, o que faz dessa uma das maiores e mais aconchegantes casas móveis do mundo. Em 2012, Liz colocou a casa à venda por $89 mil, mas não está claro se alguém realmente comprou ela no fim das contas. Ainda assim, para uma casa de trem portátil, que é essencialmente a prova de ladrões, é uma pechincha. Se você está em dúvidas sobre comprar a casa, por que não fazer um test drive em um hotel-trem? Situado no Parque Nacional Glacier, em Montana, há um vagão de trem abandonado que remonta à Segunda Guerra Mundial. Mas o vagão de cauda GNX 215 foi totalmente reformado, com 3 quartos que podem acomodar até 6 pessoas. Ele também conta com uma cozinha totalmente equipada, e um dos cômodos tem até mesmo uma lareira para que você possa catar carvão e viver suas fantasias mais loucas de maquinista. Disponível a partir de $170 por noite, você pode passar uma noite com 5 amigos nesse belíssimo vagão de cauda. E garanto que você vai acordar no dia seguinte, louco para comprar sua própria casa de trem. Afinal, veículos abandonados são um projeto de reforma perfeito. Com tempo, dinheiro e um pouco de esforço, não é difícil converter um vagão ou uma van em um espaço funcional para se viver. Agora, por outro lado, com aeronaves, a história é um pouco mais diferente. Um velho avião em ruínas encalhado no meio da floresta de Oregon pode parecer o cenário perfeito para um filme de terror, não é mesmo? Mas ao se aproximar dessa clareira em Hillsborough, você não é recebido por uma horda de zumbis ou um assassino mascarado. Em vez disso, você vai encontrar o dono da aeronave, o simpático Bruce Campbell, que mora nela há mais de 20 anos. Campbell é um engenheiro aposentado que comprou o Boeing 727 quando ele foi aposentado em 1999 e trouxe-o para Oregon direto da Grécia. Mas mal sabia o avião que aquele seria o último voo de sua vida, pois logo recomeçaria como um lar em pleno funcionamento. O avião em si tem quase 100 metros quadrados e pesa mais ou menos 350 toneladas, e custou o preço considerável de $100 mil. No entanto, 2 anos e mais uns $120 mil depois, Bruce havia equipado o interior com um chuveiro funcionando, uma geladeira e um quarto privativo com futon. A casa é bem aconchegante e a única desvantagem é que não tem aquecimento central e o sinal telefônico é muito fraco. Mesmo assim, as soluções de Bruce são tão práticas quanto ele. Ele se protege do frio com um cobertor aquecido e encontra um pouco de sinal encostando o celular na janela sempre que faz uma ligação. Pera, ele não devia estar usando o modo avião? Se algum dia você estiver em Hillsborough, faça uma visita a Bruce, pois ele recebe hóspedes o ano todo e regularmente deixa as pessoas sentar na cabine e brincar com os controles do avião. Cara, isso é incrível, mas se você quiser ficar em um lugar um pouco menos rudimentar e com um melhor sistema de aquecimento,
O hotel do Bruce não é o único lugar onde você pode dormir em um quarto de avião. Na Costa Rica, na selva Manuel Antônio, existe um outro Boeing 727 convertido, que parece literalmente ter caído bem em cima das árvores. Mas ao contrário do avião de Bruce, que não pode voar, esse está disponível para aluguel, e na verdade é uma suíte de hotel. Foi construída em 1965 e numa vida passada foi um carro-chefe da South Africa Air e da Avianca Airlines. Mas hoje em dia, o Hotel Costa Verde o converteu em uma suíte totalmente reformada, com 2 quartos e 2 banheiros com interior de madeira, que fica no topo de uma plataforma de 15 metros. O hotel a lista como sua suíte mais exclusiva e durante a alta temporada, a estadia pode custar $406 por noite. Mas durante os meses de inverno, essas tarifas altíssimas podem cair para $260, o que é bem mais razoável. Principalmente porque o quarto acomoda até 6 pessoas, então você pode dividir o preço com 5 amigos. Será que dá para pagar com milhas aéreas? A maneira como Bruce e Costa Verde transformaram aqueles aviões sucateados em prédios é realmente impressionante, mas ninguém dominou a habilidade de transformar o lixo de um homem em tesouro, como Gregory Clowen, um artista da Califórnia que literalmente constrói casas com caçambas de lixo. Veja bem, ele ficou conhecido online em 2011 por sua casa construída dentro de uma caçamba de lixo de $2.000. Mas antes de dar risada, apesar do tamanho apertado da caçamba e do exterior decadente, foi possível construir uma casa funcional com cama, chuveiro, fogão e um vaso sanitário com descarga. Mas Greg não ficou satisfeito com o básico e também instalou um frigobar e uma churrasqueira, mostrando que é possível viver em um ambiente pequeno e ainda aproveitar alguns dos prazeres da vida. Essa casa lixeira fez tanto sucesso que Greg começou a construir mais e a doá-las para moradores de rua. Cada uma dessas mini-casas é construída com restos de lixo jogados nas ruas, e hoje em dia, Greg oferece workshops para ensinar voluntários a construírem suas próprias casas lixeiras. Assim, as casas não só garantem um lugar seco para dormir para o morador de rua, como também limpam as ruas do lixo descartado. E cada uma delas é feita por menos de $100, o que as torna incrivelmente econômicas. Isso que eu chamo de reciclagem responsável. Parece que velho Greg realmente prometeu deixar as ruas clean. E da próxima vez que alguém disser que seu quarto é um lixo, considere isso um elogio, porque essas lixeiras estão bem sujas. Mas é claro que eu ainda evitaria mencionar o fato que você mora em uma lixeira no primeiro encontro. Mas podia ser pior, podia ser um velho cano de esgoto de concreto. Esses velhos canos de cocô agora são pequenas casas totalmente funcionais, e embora esse terreno pareça um canteiro de obras, os chamados O-Pods são uma criação de James Law e sua empresa Cybertecture. Eles foram criados como uma alternativa de baixo custo ao mercado imobiliário exorbitante de Hong Kong, que foi classificada como a cidade mais inacessível do mundo pelo 14º ano consecutivo em 2025. Os O-Pods são construídos com canos de água de concreto empilháveis e reaproveitados, com 2,40 metros de largura. Parece apertado, mas está equipado com todas as comodidades que você pode precisar para cozinhar, tomar banho e dormir. Além disso, as janelas em cada extremidade têm vidro duplo para isolamento e funcionam como portas. E a melhor parte? O tubo inteiro pesa apenas 22 toneladas. Então pode ser facilmente movido para onde você quiser na caçamba de um caminhão. Claro, com apenas 9 metros quadrados, os O-Pods realmente transformaram a casa em algo minúsculo. Mas James diz que esses tubos são perfeitos para jovens em busca de moradia temporária, como estudantes, por exemplo. Atualmente estão apenas na fase de protótipo, mas James estima que serão vendidos por cerca de $15.000 a unidade. E levando em conta os preços dos aluguéis nas alturas, ou é encanamento reaproveitado, ou encanamento em uso mesmo. E eu acho que eu sei qual eu prefiro. Sério, o mercado imobiliário tá tão feio que você pode pensar que estamos ficando sem terrenos para construir. Só em Hong Kong, mais de 200 mil pessoas vivem em casas caixão, que são apartamentos subdivididos tão pequenos que as pessoas mal têm espaço para esticar as pernas. Então não é surpresa que algumas pessoas estejam abandonando completamente seus terrenos e se mudando para imóveis de primeira linha em alto mar. Essa propriedade assustadora é o Forte Spitbank, uma fortificação militar construída na costa sul da Inglaterra, em 1867 para proteger o país de invasões. Foi usado nas 2 guerras mundiais antes de ser abandonada em 1956, quando a Grã-Bretanha começou a abolir sua artilharia costeira. Mas o forte não morreu totalmente e, felizmente, alguém reconheceu seu potencial. Em 2009, foi vendido por mais de $1,2 milhão para o empresário britânico Mike Clare, que o remodelou e transformou em um hotel de luxo. De longe, a estrutura ainda não parece muito aconchegante, e se você reservasse uma estadia lá,
lá, tenho certeza que ficaria bastante preocupado com sua decisão ao se aproximar. Mas assim que entrasse, você descobriria que seus 3.000 metros quadrados de espaço agora estão repletos de 9 suítes, um spa e um restaurante de luxo. Esse é com certeza o forte militar mais glamuroso de todos os tempos, mas infelizmente o hotel fechou por definitivo durante a pandemia, e em 2025 Mike Clare foi forçado a vendê-lo por cerca de 1.400.000. Ainda assim, Spitbank inspirou outros incorporadores imobiliários, e em 2018 o Fort Hale Sands foi anunciado para venda no site imobiliário britânico Rightmove, e de forma hilária foi anunciado como uma casa independente. Eu imagino que sim, já que fica bem no meio do mar. Caramba! Depois de construído na costa oeste da Inglaterra em 1919, foi abandonado em 56. Mas em 2018, um comprador anônimo o adquiriu por $148.000, sem dúvida com a intenção de inspirá-lo em Spitbank e dar uma repaginada interna no forte enferrujado. Se essas cidadelas marítimas provaram alguma coisa, é que o planeta está cheio de estruturas antigas que podem ser reformadas, e as pessoas podem realmente transformar qualquer coisa em um lar. Como essas latas de sopa. Brincadeira, na verdade são silos de grãos. E em 2024, Sidney O'Neill, do Alabama, viralizou no TikTok após exibir a casa agrícola de seus pais. Ela explicou que seus pais decidiram comprar um terreno de 2 a 3 anos antes de comprar os silos e gastar cerca de $100.000 para convertê-los em uma casa funcional completa. Um silo abriga a cozinha, a sala de estar, 2 banheiros e uma lavanderia, enquanto o outro contém o quarto principal com suíte e um espaço no andar de cima para armazenamento. Ambas as latas estão conectadas a um corredor e hoje são projetadas para abrigar seres humanos, e não grãos, com eletricidade e água encanada. Elas também são totalmente isoladas, porque, tecnicamente, cada casa-silo é composta por 2 silos empilhados como bonecas russas, com isolamento de espuma em spray preenchendo o espaço no meio. Dessa forma, as casas permanecem totalmente aquecidas, mas o exterior e o interior mantêm a aparência metálica característica dos silos. A família pensou em tudo e até construiu uma pequena sala segura em um dos silos que funciona como abrigo contra tornados. Nenhum tornado vai levar essa família para a terra dos Munchkins. Mas é claro que mesmo que eles sejam levados pelo vento, não é o fim do mundo, porque eles podem simplesmente desembarcar em Idaho e passar uma noite no Big Idaho Potato Hotel. Agora sejam assadas, cozidas, amassadas, fritas, chips ou douradas, eu adoro batatas. Mas não tenho certeza se gostaria de morar dentro de uma. Mesmo assim, se você discorda, o Big Idaho Potato Hotel é o lugar para você. Em 2012, o Centro de Batatas de Idaho completou 75 anos. E para comemorar, foi criado uma batata de 8,5 metros de comprimento, 3,60 de largura e 6 toneladas, com aço, gesso e concreto, que em seguida cruzou o país em uma turnê nacional de 7 anos, antes de finalmente ser aposentada. Mas uma ex-integrante da equipe de turnê chamada Kristen Wolf sabia que essa batata espetacular ainda tinha alguma vida. Então, em 2019, ela transformou a batata em um Airbnb de 1/4, localizada em South Boise, Idaho. Isso com certeza dá um novo significado ao termo lençóis engomados. E as paredes das batatas foram equipadas com espuma expansiva de 25 centímetros de espessura para isolamento, além de um cano subterrâneo como um ventilador natural. Além disso, apesar do exterior modesto, esse hotel é lindamente mobiliado com uma cama queen size, além de um silo preparado para banheiro, equipado com lareira e banheira de hidromassagem, para você finalmente saber como se sente uma batata cozida. Por $189 a noite, o hotel até que é bem acessível, e para aqueles que desejam comer batatas e apenas sentar e relaxar, passando tempo sozinho ou com amigos, o hotel é o lugar perfeito para você. Agora, deixando as batatas de lado, a tendência das casas minúsculas e malucas se torna muito mais tecnológica do que casas de batata. E essa parece que está mais em uma lua do que em uma fazenda. Se você acordasse nessa estrutura, eu entenderia se você pensasse que tinha acabado de pousar em outro planeta. Mas na verdade, o lugar fica às margens do rio Columbia, em Washington. E essa casa, na verdade, é uma réplica exata do módulo lunar Apollo, que chegou à Lua em 1969. Bem legal. Construído por um arquiteto naval chamado Kurt Hughes ao longo de 4 anos, o módulo lunar terrestre foi sua resposta à tendência das casas minúsculas, com um toque interestelar. Ele tinha 30 anos de experiência projetando pequenos catamarãs, então sabia exatamente como otimizar os 23 metros quadrados daquela nave espacial. Isso incluiu luzes, água encanada, um banheiro e uma cozinha equipada. Ele até colocou o quarto em uma seção na parte inferior do módulo de pouso, acessível por uma escada, para que você se deite e apenas observe a enorme clarabóia acima. Essa janela em forma de cúpula também é equipada com um planetário,
que faz você se sentir no espaço. Na verdade, todo o interior foi projetado para parecer um módulo de pouso lunar de verdade, para máxima autenticidade, até as almofadas antigravidade no teto. Mas essa pequena sonda não é apenas bonita, ela também é super econômica. Uma bomba de calor com eficiência energética mantém a estrutura aquecida, e Kurt afirmou nunca ter pago mais do que $25 de luz por mês. Uau! Acho que essa é a melhor parte. Esse é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para casas minúsculas. Agora voltando de 1967 para 1945, enquanto conferimos uma casa inspirada no fim da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os holandeses lutavam para reconstruir suas cidades e sabiam que precisavam de muitas casas novas para restaurar suas cidades e acompanhar o crescimento populacional da geração pós-guerra. Mas queriam que essas novas estruturas fossem criativas, então, em 68, começaram a oferecer subsídios para moradias experimentais. E um arquiteto, Piet Blum, aceitou o desafio. Ele propôs uma pergunta que ninguém jamais havia feito. Por que as casas precisam ser construídas do lado certo? E por que não podem ser construídas em um ângulo? Essa ideia maluca resultou na invenção das casas cubo, um projeto que é uma dor de cabeça de se ver, mas um sonho de se viver. Elas parecem bem ridículas, mas cada cubo de concreto tem 21 metros por 8 metros, e são bem espaçosos, todos sustentados por um pilar hexagonal. As paredes de 2,5 cm de espessura e o isolamento de lã de rocha proporcionam calor e isolamento acústico. Mas não importa o quão grande ou isolada seja, morar em um ângulo permanente parece ser um pesadelo para mim. Mas não se preocupe, essas paredes são feitas em um ângulo de 54,7 graus com o piso, proporcionando uma superfície plana para seus móveis em cada um dos 3 andares do edifício. Curiosamente, esse projeto também torna um quarto do espaço de 90 metros quadrados inutilizável, devido aos tetos baixos e inclinados. Mas quando os 3 primeiros cubos foram feitos em 74, perto de Eindhoven, ficaram tão populares que outros 18 foram construídos 3 anos depois, em Helmond. O sucesso continuou. Em 1982, a construção de mais 38 casas cúbicas começou em Roterdã. Agora, a estética dos anos 70 e 80 era questionável, na melhor das hipóteses, mas as casas não eram apenas uma tendência passageira, e mais 3 foram construídas em Toronto em 1996. É um pouco difícil levar os edifícios a sério, mas quem somos nós para julgar? Afinal, o lar é tão quadrado quanto o seu coração. O projeto de Piet certamente resistiu ao teste do tempo, ao contrário dessa próxima casa, que durou apenas alguns meses em 2022. Um apartamento de 2 andares no coração de Los Angeles. Normalmente seria um imóvel bem caro, mas apesar da baixa pegada de carbono e da abundância de luz natural dessa propriedade, é totalmente gratuito. Uau, nice! Isso porque é feito de papelão. Em 2022, um arquiteto chamado James Safari Parker virou morador de rua em Skid Row, uma área de Los Angeles com uma das maiores populações de moradores de rua dos Estados Unidos. Mas pouco tempo depois, James começou a construir uma nova casa, criando um apartamento de 2 andares com papelão e madeira que encontrou na área ao redor. A construção do castelo de papelão levou vários meses, mas seu trabalho valeu a pena, porque o resultado não foi um abrigo comum. Por dentro foi equipado com um sofá, uma mesa e uma árvore de Natal, e foi até construído sobre rodas para facilitar o transporte também. Um vídeo da casa viralizou no TikTok chamando a atenção de Chandrika Metivier, uma ativista de Los Angeles famosa por criar esculturas de papel alumínio. Chandrika se inspirou na história e decidiu se encontrar com James para dar a ele a casa com um exterior brilhante. O papel alumínio funcionou como um isolante térmico que manteve o abrigo fresco, ao mesmo tempo em que atraiu mais atenção para a situação de James. Mas, infelizmente, essa atenção extra fez com que o governo de Los Angeles descobrisse e a demolisse por violar as leis de acampamento. E mais uma vez, James ficou sem teto. Mas Chandrika iniciou uma campanha de arrecadação de fundos e logo arrecadou $16 mil em doações online, permitindo que James se mudasse para uma moradia temporária, enquanto retomava sua vida. Tomara que essa viralização da casa de papelão abra algumas portas para ele na carreira. Se ele consegue fazer isso com sobra, imagina que poderia construir com tijolos de verdade. Construir uma casa de 2 andares do zero é realmente incrível. E se eu quisesse criar a minha própria, definitivamente precisaria de uma base sólida para começar. Algo tão sólido quanto um ônibus escolar inteiro. Em 2020, Rachel Dix e seu marido carpinteiro Sam enviaram um ônibus escolar de 11,5 metros por 2,40 de Nova York para Bristol. E nos próximos 6 meses gastaram 800 horas e mais de $44 mil reformando e transformando na casa dos sonhos.
Por fora, ainda parece um ônibus comum, mas por dentro, as crianças gritando e os assentos cobertos de chiclete foram substituídos por uma cozinha aconchegante, banheiro, um quarto com energia solar e um tanque de água. Cara, esse ônibus faz o meu apartamento parecer um lixo total. Reformar um ônibus escolar é uma conversão tão comum que é oficialmente chamada de schoolie. Maneiro! Mas Rachel projetou todo o interior sozinha, e Sam construiu tudo à mão. Então, o ônibus é uma criação totalmente original. E durante a construção, Rachel deu à luz ao seu segundo filho, Bodhi, dentro do trailer. Imagina só dizer ao antigo motorista do ônibus que o veículo um dia seria usado como sala de parto. Incrivelmente, a certidão de nascimento de Bodhi lista ônibus escolar americano como seu local oficial de nascimento. Mas, honestamente, sem contexto, isso parece meio cafona. No entanto, embora Bodhi possa enfrentar algumas provocações quando crescer e for para a escola, quando outras crianças virem onde ele mora, não vão mais dar risada. Os Dicks não são os únicos que tiveram aspirações altíssimas de converter um ônibus escolar. E do outro lado do oceano, em Wisconsin, o entusiasta de caça Jesse Kaufman transformou um veículo de 72 lugares no suporte para veados mais maluco do mundo. A ideia inicial da plataforma de caça surgiu quando o pai de Jesse encontrou um tanque de combustível abandonado de 28 mil litros e decidiu criar um suporte para veados, colocando um trailer dobrável em cima. O plano funcionou, mas infelizmente o trailer leve acabou sendo arrancado da base por uma tempestade. Jesse gostou da ideia do pai Kaufman, então, em 2017, decidiu fazer uma versão mais resistente, pegando um ônibus escolar inteiro e usando uma escavadeira para colocá-lo no seu caminhão-tanque. A primeira tentativa fracassou literalmente quando o ônibus tombou e ficou destruído. Mas Jesse não é de desistir e imediatamente comprou outro ônibus de um vizinho por $400 e bolou um novo plano. A solução envolveu construir uma rampa de terra até o tanque, o que lhe permitiu simplesmente empurrar o ônibus até o topo da estrutura, antes de limpar a terra e depois de montado. Depois disso, ele soldou o ônibus à base e colocou um elevador de feno convertido na parte inferior para servir de escada. Com isso, o ponto de ônibus mais alto do mundo estava completo e hoje é bem aconchegante por dentro, com sofás-cama, uma mesa de pôquer e uma TV com antena parabólica. Eu não sou fã de caça, mas essa é uma casa na árvore de metal incrível e eu poderia facilmente morar lá em cima. Esqueça o Bambi, me passe o controle remoto e algumas batatas. O ônibus dos Kaufman seria um ótimo esconderijo secreto, mas não é lá muito discreto. Se você quer privacidade de verdade, é só ir para o subsolo. E não há opção melhor do que uma sala do pânico secreta dentro do seu porão. A TikToker Aurora Blasingstar tem uma casa que com certeza não é muito engraçada, e seus vídeos de design de interiores mostram como é uma casa adorável. A família mora lá há 4 anos, mas em 2024, Aurora e seu marido descobriram algo que tirou o sorriso dos seus rostos, quando encontraram um quarto escondido assustador no porão enquanto removiam um carpete. O espaço estava escondido atrás de uma parede deslizante e uma porta de metal que trancava pelo lado de fora, e tinha um interruptor de luz funcionando, pisos manchados e um ralo. Os espectadores de Aurora começaram a teorizar que os antigos proprietários tinham motivos sinistros para ter esse espaço. Mas quando o casal examinou o quarto com uma luz negra, não encontrou nenhuma mancha suspeita. E quando os policiais chegaram, disseram que não encontraram nenhuma evidência de crime. Então Aurora atualmente acredita que o quarto deve ter sido apenas um quarto do pânico ou cofre. Mas não explica por que trancava pelo lado de fora. E se eu fosse eles, consideraria mudar de lugar. Mas nem todos os quartos secretos são assustadores, e alguns proprietários fizeram seus próprios espaços que podem transformar uma casa padrão em algo realmente espetacular. Esse TikToker transformou seu porão em um quarto do pânico, escondendo a entrada sob a linha da cozinha. Da mesma forma, outros TikTokers viralizaram ao exibir os cinemas escondidos, bares secretos e recantos de leitura em suas casas, que fizeram debaixo das camas, sob escotilhas secretas e, claro, atrás de estantes. Essa passagem clássica de estante foi comparada à Batcaverna, devido ao poste de bombeiro que leva a uma extensa rede de túneis que você pode usar para escapar para o mundo exterior. Essa passagem específica foi criada pela Murphy Door, uma empresa que instala uma porta de estante personalizada em sua casa com preços que começam em $2.000 e vão até $19.000, se você quiser uma blindada. Honestamente, eu deveria usar o meu quarto do pânico para ler e construir trens em miniatura, então acho que optaria pela opção mais barata. Mas salas secretas também podem ser usadas para proteger seus bens preciosos de possíveis ladrões. Veja essa histórica da casa vitoriana em São Francisco, da propriedade dos irmãos Corey e Ben McMills. À primeira vista parece que provavelmente contém uma sala de estar antiga e empoeirada e uma coleção de bonecas assombradas. Mas na verdade as janelas da frente se abrem como portas, revelando uma garagem escondida com espaço para 4 carros. Inicialmente
Realmente, a casa inteira era dividida em vários apartamentos que os McMills alugavam, mas eles sabiam que poderiam tornar a propriedade muito mais valiosa se estivesse espaço para estacionamento. Os irmãos já administravam sua própria construtora, então poderiam ter instalado uma garagem eles mesmos, mas houve um pequeno problema. A cidade de São Francisco determinou que fachadas da casa histórica deveriam ser preservadas. Então, os irmãos não podiam simplesmente colocar qualquer porta de garagem velha e pronto. Em vez de desistir, eles se uniram a um arquiteto chamado Robert Bowles em 2011 para resolver esse problema com uma solução engenhosa. O térreo do prédio foi totalmente liberado para a garagem e eles colocaram a parede frontal sobre dobradiças hidráulicas para que toda a fachada da casa pudesse se transformar em uma porta. Agora, isso não só cumpre a determinação da cidade, mantendo a estética vitoriana do prédio, como também mantém os carros dos inquilinos seguros, escondendo-os em um lugar que ninguém jamais imaginaria. Você pode pensar que essa casa é incrivelmente única, mas do outro lado do mundo, em Ponsonby, Nova Zelândia, um arquiteto chamado Jonathan Smith e sua esposa Melody tiveram independentemente uma ideia muito parecida. Em 2014, os Smith decidiram reformar sua casa expandindo o deck dos fundos. Mas, quando trabalhavam na reforma, também criaram uma solução incrível para estacionamento, adicionando uma garagem secreta na frente da casa. Consegue ver onde está? Não? Bom, com o clique de um botão, as janelas e a cerca de madeira se abrem para revelar uma garagem com espaço para o carro da família de Smith. Esse é um bom jeito de enganar os ladrões. Mas estacionamento escondido não é reservado apenas para casas de aparência modesta, e às vezes o charme de uma garagem secreta é igualado ao charme da própria casa. Essa casa de fazenda é restaurada para 20 pessoas em South Limburg, Holanda. Tem 5 quartos, 5 banheiros e uma piscina, e claro, uma garagem subterrânea que faria até o Batman chorar. Se você quiser viver suas fantasias mais selvagens, usando uma capa, é só alugar a propriedade nas suas férias. Mas com o preço inicial de mais de $5.000 por noite, você vai precisar do dinheiro do próprio Bruce Wayne. Ah, e não se esqueça, você também tem que alugar um carro para ter aonde estacionar, não é mesmo? Bom, isso já é caro demais pro meu gosto, então vamos da Batcaverna à casinha de cachorro, enquanto olhamos para uma casa inteira escondida à vista de todos. Dirigindo pela rodovia 95 em Idaho, você seria perdoado por pensar que esse grandalhão não passa de uma escultura adorável. No entanto, apesar do exterior peculiar, o Beagle é na verdade uma pousada totalmente funcional. Carinhosamente chamado de Sweet Willie, esse cão de 9 metros compõe o Dog Bark Park Inn, administrado pelos artistas casados de motosserra Danny Sullivan e Francis Conklin. E não, artista de motosserra não é uma gíria para serial killer ou um novo gênero musical. É uma prática que envolve criar esculturas de madeira com uma motosserra. Bem interessante, não é? Dennis e Francis se conheceram por causa do amor que tinham por essa forma de arte e com o tempo ganharam dinheiro bastante com suas esculturas de cachorrinhos para construir o Big Willie e inaugurar o BN Beagle em 97. Willie tem um formato bem peculiar para um hotel, mas o interior espaçoso acomoda até 4 pessoas, com um quarto principal em seu estômago e um loft em sua cabeça com um tema adorável de cachorro. O Baby não tem banheiro, mas se você precisar se aliviar, pode apenas dar um vazão ao seu lado canino e usar o enorme hidrante externo ali perto. Infelizmente, em 2024, os Conklin anunciaram sua aposentadoria, e com isso o fechamento do Willie como um hotel. Mas não se preocupe, o grandalhão não foi sacrificado, e continua sendo um marco para os que se passam se maravilharem com essa estrutura realmente incrível. Os Conklin realmente confundiram os limites entre arte e arquitetura, mas eles não foram os únicos, digamos assim. Erwin Wurm é um artista austríaco conhecido por criar esculturas excêntricas que são ainda mais estranhas do que seu nome. Em 2003, ele se ramificou no mercado imobiliário criando Thatch House, que é exatamente como o nome pode sugerir. A casa de 7 metros tem todas as características de uma casa suburbana comum, com telhado com telhas, uma ponta centralizada e janelas dos lados. Mas em vez de tijolos, as paredes distintas são construídas com uma estrutura de metal e poliestireno, o que as faz parecer inchar como carne protuberante. A propriedade parece bem estranha, mas quando você entra é quase impossível parar de rir, pois vai ver que está totalmente vazia, exceto por um vídeo projetado da casa, falando existencialmente sobre si mesma. But the question is now, am I an artwork? I am a house, yes. Olha só, meio que parece comigo. Veja bem, a Casa Gorda é na verdade uma obra de arte que foi feita como um comentário sobre o consumismo e ganância da classe média, à medida que a sociedade engorda com o fast food, carros novos e casas maiores. E isso não é brincadeira, e a Casa Gorda não é a única morada artística do Sir Wurm.
Em 2006, Wurm fez uma exposição no Museu MUMAC, em Viena, e, para promovê-la, plantou uma casa de cabeça para baixo na lateral do prédio. Parece que algum pobre proprietário sofreu com um tornado e Wurm batizou a obra de Ataque à Casa, ou House Attack. Cara, eu sei que eu teria um ataque à casa se olhasse para cima e visse aquela coisa balançando sobre mim. Ela foi construída com uma abertura em forma de cunha no telhado e então, com cuidado, içada para a posição. E Wurm disse que ela serve como um símbolo para ocorrências cotidianas, bem como para mesquinharia. Seja lá o que isso signifique. Agora, ao contrário da Casa Gorda, a casa não tinha nenhum interior, e como era uma exposição temporária, foi apenas desmontada em 2007. No entanto, em 2008 foi comprada pela construtora austríaca, chamada Straw Bag, e hoje você pode encontrá-la exposta no telhado de sua sede perto de Bratislava. Parece legal e tudo mais, mas não sei se é a melhor propaganda para uma construtora. Cara, essas foram algumas casas realmente malucas, com interiores ainda mais malucos, não é mesmo? Mas e você, se tivesse que morar em uma dessas casas, qual escolheria e por que motivo? Diz aqui nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!